Graças a Deus hoje temos o chat em dia. Então estou a descer para me posicionar. Daqui a pouco, não vou sair da live, continua, mas ainda vou descer até lá embaixo. Quando a música esmorece, o resto desaparece, ansiando oferecer algo de valor para poder abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei. Aleluia. Live sem chat eu não faço. Sabe por que comecei a live lá? Se não tivesse chat, poderia desligar. Quero dar uma saudação. Boa tarde, camaradas e camaradas. Camaradas homens e camaradas mulheres. Como se saúda aí no povo choco. Tu na saquila tata. E na minha língua. Que é um bota queno. E é no onço. Que é um bote. Amém. O tempo está cumprido. E o reino se manifestou brutalmente. Já imaginou uma manifestação brutal do reino? Reino manifesto brutalmente. Graças a Deus. Glórias ao Filho de Deus. Aquele que está sentado no trono. E o que está entronizado entre os querubins. E também habitando no meio do louvor do seu povo. E o nome dele é Jesus. Jesus é o nome dele. Jesus é a paz. Eu agora sou de Deus. Eu vivo só pra Deus. Vivo só pra Deus. Vivo só pra Ele. Olha as palavras que Jesus falou depois que ressuscitou dos mortos. No livro de Mateus, capítulo 28. Vamos começar no versículo 16. Diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Sabe o que significa todo o poder? Isso aqui é muito forte, pô. Você sabe muito bem que todo o poder pertence a Deus.
Todo poder pertence a Deus. Não há um poder maior que Deus. Ou ninguém tem maior poder do que Deus. Existem duas espécies de seres, que são os espíritos e os humanos. E entre os espíritos tem os eleitos e os caídos. Os eleitos são os seres angelicais que ainda permaneceram com Deus. Não permaneçam. Quando se fala que permaneçam com Deus, se dá uma condição como que um dia poderiam ou poderão sair. Não. Todos os anjos que permaneceram nunca mais sairão no seio de Deus, porquanto foram eleitos, assim como os salvos nunca mais vão se perder, porquanto foram eleitos. Estou a falar os salvos entre os homens. Então, temos os anjos eleitos, que são também espíritos, e também tem os anjos caídos, que também são espíritos, e tem os humanos. Eles são os seres inteligentes, para não falarmos dos animais que são irracionais. E dentre os seres inteligentes, todos foram criados. Todos, excepto o próprio Deus, o Criador. Deus criou todas as coisas. Como está escrito no livro de João, que o Verbo que havia se encarnado também é esse que teria criado todas as coisas. João disse que não há nada que existe que não foi feito por ele. Esse é Jesus, nas vestes de Verbo, que teria criado todas as coisas. Agora Jesus é nas vestes de homem. Agora estamos a ver aquele que teria criado todas as coisas a dizer que me deram todo o poder. Parece que é contraditório, né? Por isso, os ateus, filósofos, como no tempo de Paulo, os epicureus, estoicos, discutiam com a igreja, achavam que era loucura defender uma palavra, uma doutrina, uma filosofia, eles chamavam isso de filosofia, que não tem nada de filosofia, que é ciência sim, uma ciência que tinha erros, segundo eles. Até hoje, as ciências humanas descobrem erros na palavra de Deus. Só que eles se enganaram. Eles pensaram que são erros. A má concepção e interpretação das Escrituras é que faz com que eles erram. Eles é que erraram. E para ainda ir mais longe, olha o que Deus, Paulo fala a eles. Aqueles que achavam que havia muitos erros em Deus, na sua palavra. E eles dizem assim, sabe, Deus, até na sua loucura, é mais sábio do que o homem mais sábio, o ser mais sábio dentre os criados. Na sua loucura, Deus, há mais sabedoria nele. E na sua fraqueza, há mais força nele do que qualquer força. Ouviu? Até hoje, tem religiosos, por isso existem várias doutrinas, e muitas delas longe da verdade. Por quê? Porque eles descobriram erros na doutrina original, que é a doutrina de Cristo, e acharam que os que escreveram erraram, então eles é que estão certos e inventaram. Como fez o Russell. O Russell descobriu erros na Bíblia e achou que quem errou foram os primeiros cristãos. Então ele era melhor do que Paulo. Russell era melhor que os apóstolos que andaram com Jesus. Russell era melhor que Jesus. Então começou a retificar os erros que ele achou na palavra e implementou as suas doutrinas para a condenação deles. Se aqueles que invocam o nome do Deus de Jesus Cristo cometeram erros por causa da interpretação das Escrituras, que não foi conforme a verdade, agora imagine as ciências humanas, que é opositor à fé, como disse Paulo, que se opõe à verdade.
muito mais ainda. Então, por isso, todos aqueles que tentam criar, qualquer um que criou, primeiro investigaram a Bíblia. Sem vergonha na cara, aprenderam com a palavra, com a letra, e depois, principalmente os filósofos, e vão inventando, como mais ou menos o poeta de Angola, Agostinho Neto, vai encontrar várias citações bíblicas, mas nunca teria assumido que, segundo Jesus Cristo, vai invertendo, mudando os russos, os não sei quem, os Marx, todos eles fizeram isso. Então, até estas teorias da evolução, tudo tiraram na Bíblia, invertendo de forma deles. Veja só, por exemplo, um exemplo concreto. Quando Jesus Cristo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e venha um intérprete carnal, então vai querer reprovar a teoria ou então a doutrina da divindade de Cristo. Vai falar, então Cristo não tem nada de divindade. Estamos a ver aqui que ele foi dado. Se divindade é Deus, Deus é o dono do poder. E como estão a lhe entregar mais poder? Ouviu? Aí depois começa aí uma igreja, começa aí uma doutrina. Não, Jesus não é Deus, mas foi criado. Por isso, quando ele venceu, Deus lhe deu poder. E se for os filósofos seculares, vem a incredulidade. Eles se contradiam eles próprios. A Bíblia se contradia por si mesma. E as pessoas, como são cegas e fanáticas, não querem ver isso. Mesmo vendo, não querem assumir. Então fingem que não estão a ver, que não sabem dessas contradições. Não. Eles é que não entenderam a essência das coisas. Bom, primeiro que a própria palavra de Deus diz já que o homem carnal não compreende as coisas do Espírito. Somente os homens espirituais é que compreendem as coisas espirituais. E também o homem espiritual é o único que consegue discernir tudo e todos. O homem carnal não consegue discernir nada. É um cego. E eles, na carne, querem entender Deus. Paulo diz que, na sabedoria dos homens, os homens buscaram Deus e não acharam. Essa é a sabedoria de Deus que faz isso. Na sabedoria dos homens, você busca Deus, não vai lhe achar. Mas se você buscar na sabedoria dele, você vai lhe achar. As pessoas querem achar Deus com as ciências, com, eu acho, com a mente da carne. Querem interpretar as Escrituras com a mente carnal. Não é possível. Somente o Espírito Santo, diz a Bíblia, conhece as profundezas de Deus. E ele que consegue discernir as intenções do coração de Deus. Ele próprio. Assim como o teu Espírito conhece você, também o Espírito de Deus conhece Deus. Agora, o Espírito de Deus foi derramado sobre essa geração da graça. Aqueles que lhe obedecem, como disse Pedro. Ele tem dado o seu Espírito aos que lhe obedecem. E obedecer é amar. Agora você veja. Somente aqueles que receberam o Espírito de Deus têm a mente de Cristo. E os que têm a mente de Cristo são os homens espirituais que conseguem discernir as coisas espirituais. Separando as coisas espirituais com outras espirituais. Comparando-as umas às outras. Ok? Porque ele tem a mente de Cristo. Ele tem o Espírito de Cristo. Ele tem a sabedoria de Deus. Ele consegue entender as coisas de Deus. E discernir as coisas de Deus. Agora, eles, sem o Espírito de Deus, querem entender Deus. E depois procuram e acham erros em Deus. Não, aqui Deus errou. Por que Deus não fez isso? Não, mas aqui os cristãos, eles se contradiam. No versículo Y diz isso.
no versículo H diz isso. O profeta fulano falou isso. Jesus falou isso. O apóstolo não sei quem. Porque não sei quem. Dois apóstolos se contrariaram. Não, não há contradição. Uma conhece que se diz, né? Uma sinfonia muito grande. O problema está nas pessoas. Veja só, agora eu vou interpretar aqui. Talvez nunca falaram abertamente, mas viram e fingiram que não viram e foram com as suas incredulidades, como o russo, as ciências humanas. Como é que aquele que é divino, que a igreja, os cristãos chamam Jesus de Deus, e que o povo Jesus se chamou que ele era Deus, e como agora Deus está a lhe dar todo o poder, no céu e na terra? Não, agora eu vou explicar. Jesus é o homem que se fez homem. No céu não era chamado de Jesus. Hoje sim, porque continua um homem. O filho do homem, o homem. Antes da encarnação, não existiu esse nome no céu, nem na terra. O significado do nome, ou então o nome tem um significado da missão que ele vinha desempenhar. Por isso, quando o anjo anunciou o nascimento do Deus encarnado, ele disse que a José vai nascer um filho e lhe darás o nome de Jesus. E Gabriela falou a quem? A Maria, a missão que ele viria desempenhar. Aquele que viria libertar o seu povo do pecado. Então Jesus significa o salvador dos pecados do seu povo. O libertador dos pecados do seu povo. É Jesus. Jesus. Yeshua. Yesu. Agora você veja. Ele cumpre a sua missão. Morre e ressuscita. Agora ele vai para o céu. E anuncia que lhe foi dado todo o poder. E anuncia que foi coroado. Que seria coroado. Pronto, vamos dizer aí. Porque ainda, quando ele fala essas coisas, ainda nem teria subido ainda. Me é dado todo o poder no céu e na terra. Sim, esse que se fez homem. Para que ele fosse desempenhar outras funções no céu. Que antes não desempenhou. De rei. Então, mas tem três deuses, o mesmo Deus. Por isso aí onde eles erram. Eles não entenderam o que é Deus. Eles não entenderam como Deus, ele se move, como ele age, como ele se manifesta. Quando ele veio na terra, foi chamado filho. Porque precisava nascer como homem, para morrer como homem, para redimir os seres humanos. Ok? Mas antes não era filho. Não. Se tornou filho depois de nascer do ventre da mulher. Entenderam? E agora recebe outra missão. E por isso é coroado para ser o rei nos céus e na terra. Para uma dispensação. Até que ele reine, como diz a Bíblia, e chegar até um momento determinado, entrega o poder ao Pai, e o mesmo Pai será o Senhor de todos, e por tudo, e com todos. Mas que essa dispensação, quem está a reinar é o Filho, nos céus e na terra. Aleluia! Estão a entender? Então, ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aliás, está escrito, que foi convidado a se assentar à direita, para que reinasse até que todos os seus inimigos fossem sujeitados debaixo dos seus pés. Até. Quando se fala até, significa ter um prazo, ter um tempo determinado. E esse tempo determinado até que todos os inimigos fossem destruídos. E nós sabemos o último inimigo que será destruído é a morte. Quando ele tiver destruído todo o império, toda a força e potestade, então ele vai entregar o domínio àquele que lhe entregou o domínio. E nós estamos a ver aqui, é-me dado. Alguém lhe deu o Pai. Mas ele não é o Pai. É. Mas ele é Deus. Ok? É Deus que entra no ventre e está lá.
E o que nasce no ventre chama-se filho. E o que está assentado no trono chamou-se pai. E ainda se chama pai. Porque nasceu um filho e desse filho nasceu outros filhos, que são os nascidos de novo. Por isso Jesus se chama o filho primogênito do pai. Dele surgiram outros filhos, como você que já nasceu de novo. Ok? Ai, Jesus. E veja antes da criação. Ele, quando fala no plural. Façamos. Quer dizer que ele quem? E o verbo. E o Espírito. Nós. Mas isso não, eu não penso que se eu te explicar, você vai compreender se você não tiver o Espírito de Deus. Não é possível. Tens que ter o Espírito de Deus para você me compreender. Porque senão, isso é confusão. Isso é confusão. Tu vais fazer a cabeça assim. Vai dizer que esse homem se contradia a ele próprio. Mas todos que têm o Espírito do Senhor já entenderam o que eu estou a falar. Então, Jesus venceu e por isso foi honrado, coroado, exaltado. Por isso a Bíblia diz que mesmo sendo achado na forma de Deus, nos dias da sua carne, se humilhou, aprendeu a obedecer, obedeceu até a morte. Agora que ele venceu, foi exaltado soberanamente. E o seu nome foi posto acima de todos os nomes, para que todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra se prostram diante dele. E todas as línguas também confessam. Mas quando se fala todo o joelho que está no céu e toda a língua que está no céu, excepto ele próprio, porque ele não se prostra a si mesmo. O Pai que lhe deu o domínio jamais se prostrará diante do seu Filho. Não. Mas todo o joelho de quem? Que foram criados por ele próprio. Mas eles já não faziam isso? Sim. Nas vestes do Pai já era assim. Agora é nas vestes do Filho, que foi exaltado porque vai ter outros filhos que nunca existiram. Um novo reino com novos filhos. O reino do Filho de Deus é novo, nunca existiu. E os filhos de Deus também são novos, nunca existiram. Só que a sua influência ultrapassa aos humanos. Até os anjos foram sujeitados a ele. Para não falar os anjos caídos, que muito mais ainda. Seus anjos eleitos têm que se prostrar diante de Emmanuel, diante de Jesus, o verbo que se encarnou. Agora imagine Satanás e os seus anjos. Então, por isso, agora esse que recebeu todo o poder, também delega o seu poder ao seu povo. E veja, ele promete o poder. E ele diz assim: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Ouviu? Qual poder? O mesmo poder que ele recebeu. Não no nível e na proporção que ele recebeu. Não que você também, todo joelho vai se dobrar diante de ti e toda língua vai confessar que tu és o Senhor. Não. Isso só foi dado a ele. A ti te foi dado o poder para quê? Para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, para não te fazer dano algum. Entenderam? Aquele que recebeu todo o poder, passou o poder à sua igreja. E esse poder tem níveis. Nem todos recebem a mesma porção. Isso tem a ver com o crescimento espiritual de cada um. Por isso João reconheceu isso. Veja só, nas vestes do homem carnal, físico, João diz assim, que aquele que Deus envia ou enviou, fala a palavra de Deus. E Deus não lhe dá o Espírito por medida. Em outras palavras, aquele que veio do céu não terá a mesma medida dos que foram gerados através dele. Como assim? A não que ele busque até alcançar o nível
daquele que teria vindo do céu para a terra. E Paulo deu esse desafio. Disse que nós todos podemos chegar à estatura completa, mas quem ousa chegar lá? Então essa é a forma de falar. Agora o caminho está aberto. Alguns vão me perguntar, mas é possível? Então corra. Quem sabe? Ele disse que o servo pode ser igual ao seu senhor. No tocante ao poder para pisar em serpentes, não o poder de reinar. Ninguém recebeu o poder entre vocês de ser rei dos reis. E a Bíblia diz que fossem escolhidos, comprados para serem sacerdotes e reis. Mas Jesus não é rei. Jesus foi colocado acima de todos os reis e príncipes. Rei dos reis, príncipe dos príncipes e senhor dos senhores. Isso só foi dado a ele. E ninguém mais. E a sua igreja como reis e sacerdotes. Ok? Ah, mas o que ele fez você não consegue fazer? Primeiro você tinha que nascer sem pecado e depois viver sem pecado e enfrentar os poderes das trevas até a morte e venceres a morte, e ires para o inferno e venceres o inferno. Somente assim você teria as mesmas habilidades ou então o galardão que Jesus recebeu. E não é possível. É impossível. Mas pelo sangue dele, vocês foram aceitos gratuitamente. Então, vocês também recebem, da parte daquele que recebeu todo o poder, um certo poder para vocês trabalharem no reino, para vocês desempenharem o ofício no reino dele. Por isso ele disse, eu vos dou poder, estava a dizer à igreja dele, e quando se fala igreja, são as pessoas, não é o nome, nem o espaço, os homens que formam aquela organização, aquele grupo, aquele corpo, é que recebem poder para irem pisar as serpentes e escorpiões. Por quê? Se deve pisar? Porque esses serpentes e escorpiões são os que reinam, os que capturaram as pessoas, os que têm trazido danos à nossa era, à era de Deus, os que têm destruído a humanidade. Então, se vocês são enviados para irem libertar os cativos, se vocês são enviados para ir resgatar, para participar da colheita, então tem que ter poder para pisar essas serpentes que têm maltratado o povo. E Jesus disse que eles não vão fazer dano algum. Por isso, a igreja também recebeu poder. Os crentes têm recebido o poder. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. E a vós vos é dito, eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Não saiam de Jerusalém, disse aos primeiros cristãos, e a promessa é a mesma, até que do alto sejais revestidos do poder. Então ser-me-eis minhas testemunhas, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, até nos confins da terra. Não vos pertence a vós saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu com seu poder, mas há de vir sobre vós o poder de Deus, que descerá sobre vós, e assim podereis me testemunhar. Sereis minhas testemunhas. Jesus se referiu do poder várias vezes. Antes da morte e depois da morte ou da ressurreição. E o povo recebeu, a igreja receberam, os primeiros cristãos receberam. Só que esses cristãos fracassados nunca receberam esse poder. Porque há regras para receber esse poder. Tem que se tornar primeiro da igreja. A igreja espiritual e viva, não é a igreja material e carnal. As igrejas inventadas pelos homens. E o homem só se torna membro do corpo de Cristo se ele nascer de novo. Quando ele nascer de novo, então João disse que todos aqueles que o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Depois de se tornarem filhos de Deus pelo poder de Deus, então eles são preparados para servirem no reino. Então recebem a virtude do Espírito, o revestimento do poder. O poder e a autoridade do alto para poderem curar os enfermos, expulsarem os demônios, que pisar em serpentes e escorpiões, e também toda a força do inimigo,
Ok? Estão a entender? E sem poder, não podemos fazer a obra de Deus. Porque a obra de Deus é espiritual. E ela choca com uma obra espiritual do mal. E você vai sem o poder do alto. Vais com as tuas filosofias. Vais com as tuas letras. Com teus conhecimentos humanos. Com a carne. Para você enfrentar as serpentes e os escorpiões. Tu vais sair de lá ferido. Preso, capturado, morto. Sem resultados. Você vai ser recrutado no lado deles. Eu vi pessoas que foram recrutadas no satanismo por ousarem abrir igrejas. Ouviu? Tem pessoas que ousaram ir abrir igrejas. Depois Satanás lhes capturou e lhes recrutou no lado deles. Esses todos que você está a ver, já vos falei, desde o monte que eu falo isso, nem sempre foram feiticeiros. No princípio, aliás. Há uns que a sua origem sempre foi bruxaria. Mas há uns que tinham boas intenções. Boas intenções para pregar o evangelho. Tinham a paixão pelas almas. Mas se esqueceram que era necessário primeiro nascer de novo e depois serem enviados pelo dono da lavra. E eles nem teriam nascido de novo. E quando não se nasce de novo, não se pode falar em preparação, nem tampouco em envio. Então, quem não nasceu de novo e entra nessa obra, ele próprio que se enviou. Ou então os homens é que lhe enviaram, sem anuência, autorização do alto. O alto só vai com aquele que ele envia. Aquele que o alto não enviou, não vai com ele. Vai sozinho. Vai na carne. Então, muitos desses que hoje se tornaram feiticeiros, que foram fazer pacto com o diabo, um dia não eram feiticeiros. Começaram a pregar a palavra. Não espírito. E se não espírito também, não era vida. Começaram a pregar letras. Como papagaios, começaram a repetir os sons distintos que foram pronunciados por aqueles que falaram em nome de Deus ou escreveram na inspiração de Deus. Usaram a Bíblia aberta, achavam que o fato de você ir pregar a Bíblia era reconhecido de Deus. Não. Os conhecidos de Deus são aqueles que Deus enviou. E os que Deus enviou são os nascidos dele. Ok? E quando ele te envia, ele te diz: não te enviei eu, esforça-te e tenhas bom ânimo, porque eu, Senhor, sou contigo, onde quer que tu fores. E não te deixarei e não te desampararei. Quando ele te envia, ele disse: nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Quando ele te envia, ele te diz: eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quando ele te envia, ele te diz: estarei contigo todos os dias da tua vida. Quando ele te envia, ele te diz: não temas, eu sou o Senhor teu Deus que te ajudo, e te sustento e te tomo na destra da minha mão. Ah, glória a Jesus Cristo. E o homem marcha com Deus. Eu irei adiante de ti para endireitar os teus caminhos, aleluia, para quebrar os muros de bronze, os ferrolhos de ferro, e tocarei no lombo dos reis, e eles abrirão as portas, e as portas não se fecharão. E quem tocar em vocês, tocou nos meus olhos. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Quem vos perseguir, me persegue a mim. Disse Jesus: Paulo, por que me persegues? Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Ouviu? É assim. Agora, eles foram, as intenções eram boas. Tinham boas intenções. Achavam que aquilo era paixão que vinha do alto. Ou então, vocação. Eles acharam que aquela sede, que o desejo que eles sentiram de salvar as almas que vinha do alto. Afinal, era uma emoção. É carne. E foram, e o diabo os considerou como aventureiros. E atrevidos, inclusive. Aventureiros e atrevidos. Então o diabo disse: não mata. Não mata eles, põe eles no ganho. No meu exército. Então foram capturados e foram recrutados e viraram feiticeiros. E o diabo lhes disse: continuam a pregar.
Mas vocês agora vão fazer um serviço. Falem do nome de Jesus, preguem a Bíblia, falem do amor, falem da cruz, falem da salvação, falem do inferno, falem do diabo, me xingam mesmo, podem me xingar, chamem-me todo o nome de me ofender mesmo. Mas vocês são meus. Aquilo só vai ser como os políticos. Os políticos que infiltram pessoas, vai falar mal do regime, assim como aconteceu no Brasil. Quando o Lula viu que havia uma força muito grande da oposição, dos cristãos, para tentar... Falo muito do Brasil. No Brasil parece que se tornou um exemplo das minhas mensagens. E que aquela força era impecável. E o Bolsonaro era um líder incontestável naquela nação. E que ele ganhou as eleições, mas que o sistema manipulou tudo. Então viram, a única forma de abafar, acabar com esse homem, é incitá-los a uma revolta popular e depois prender ele e colocar ele como inelegível, pôr ele na cadeia e acabou. Ouviu? Quem estavam a depredar aí os três poderes? São os do PT. Se vocês não sabiam. Esse aqui é truque dos comunistas. A manifestação foi da oposição, dos cristãos, ou então, como é que é? Da direita. Mas eles infiltraram, a manifestação que devia ser pacífica se tornou violenta. Eu não estou a dizer que todos que depredaram são... Não, então, o infiltrado quando começa a depredar, alguém vai limitar. E todos aqueles infiltrados nem sequer apareceram para serem julgados. E se forem julgados, é tudo só para o inglês ver. Uma pena suave, depois vai sair. E já tem dinheiro nos Estados Unidos da América, vai lá, viver a vida, ficar 5 anos na cadeia, não tem problema não. Não gaste teu dinheiro a ganhar. Então, vai nas cadeias tem lá presos, falsos presos nas cadeias. Aí na comarca da Viana, tem vários falsos presos. Na CCL, não sei aonde, falsos presos, estão lá para procurar saber os crimes que se cometeu nas conversas dos presos e não sei quem, redes de tráficos, não sei. Está lá, e a sofrer como prisioneiro. Afinal, está a fazer trabalho. Daqui a pouco você vê o homem desapareceu. Ok? Então é isso que o diabo fez no Evangelho. Esses que estão a pregar, choram por Jesus, falam do amor de Jesus, são servos de Satanás, são infiltrados que vierem. Qual é a missão do infiltrado? A missão do infiltrado é arrastar as multidões para o pai dele. Veja só, por exemplo, na manifestação que aconteceu há dias em Angola. Você viu a polícia matar aqueles que estavam a enfrentar o quê? A polícia. Nenhum deles morreu. Não, tem vídeos, vocês viram. Aqueles até falavam, ficavam na boca mesmo do polícia, o quê? Batiam polícia, tiravam pedras. Nenhum deles foi morto. Mas que eram mortos, eles são aqueles que estavam a fugir. A correr, aqueles que enfrentavam, nenhum deles morreu. Porque aqueles teriam sido infiltrados para criar caos e depois matarem e houver terror e medo para que não se volte mais. Não é agora que vai ter, ainda vai ter, mas você vê que depois daquilo que aconteceu, ninguém mais ousa ir para a rua para capturarem os mentores e todos são presos. Então é isso que o diabo fez, só são exemplos. É isso que o diabo fez. Nem todos que são das trevas, os falsos profetas hoje, um dia eram bruxos. Uns já foram infiltrados como feiticeiros, mas outros eram carnais, que não conheciam a Deus e pensavam que conheciam, infelizmente, e foram pregar o evangelho, foram abrir igrejas. Vai, por exemplo, no meu tempo. No meu tempo, havia muita juventude que abriu igrejas. Há 21 anos atrás. Antes de mim, já les encontrei. Onde estão todos eles? Todos desapareceram. Só continuam a pregar o evangelho aqueles que viraram feiticeiros. Aqueles que não fizeram pacto com o diabo desapareceram. Os poucos que ainda têm igrejas, menos eu,
Fizeram pacto com o diabo. Foram recrutados. Mas a maioria todos nem querem nem saber mais do Evangelho. Por quê? Fracassaram. E o povo diabo não pensa que recruta todos. Ele não recruta todos. Por isso você vê que muitos começam e depois desaparecem. Significa que não foram recrutados. O diabo lhes baniu, desaparece seus aventureiros. Aqueles que prosperaram sem Deus, como saberei que prosperou sem Deus? Esse é o ver os pecados, zeros. Por mais que o homem ressuscita mortos, se ele não é santo, não é de Deus. Se é um adúltero fornicador que está a ressuscitar mortos, esse aqui não é de Deus. Aquele poder é do diabo. Então são esses que foram, muitos deles nunca foram, e se tornaram. Eles também escolhem. Está vendo aquilo que vocês vejam nas televisões? A escolha dos talentos. É o que o diabo é. O diabo escolhe talentos. Quando ele vê um homem corajoso, um rapaz corajoso, esforçado, então ele é marcado. Só que não tem Deus. É marcado. E ele ordena aí o seu capanga para recrutar aquele indivíduo. Primeiro lhe apertam a vida. Apertam a vida, apertam a vida, apertam a vida. E mais tarde é convidado a ir buscar o sucesso. Quando eles estavam a correr para ir na Nigéria, estavam a ir buscar feitiço, eles não sabiam. Esses meninos do mundo e de Angola, aquilo era o aperto. O aperto era muito grande. E começaram a ir para esses países, Zimbábue, África do Sul, em busca de imposição das mãos. Aquela imposição das mãos é consagração, é iniciação à bruxaria. E não pense que todos que foram buscar esse poder a pensar que é de Deus, que é do diabo, é que continuam no sucesso do diabo. Outros morreram porque o diabo disse, você é um fraco, sai daí. Então escolheu alguns, são esses aí que vocês estão a ver, os BEM, esses já, não estou a falar os BEM, que esses já entraram feiticeiros no Evangelho. São esses que vocês estão a ver aí. E eles também têm dias contados, por quê? Porque se manifestou o reino. Então, quando eles foram recrutados, foram usados contra o reino. Pregaram Cristo, mas estavam a lutar para que a verdade não triunfasse. Por isso o diabo arrastava as pessoas para ficarem lá. E usaram eles para falar palavras blasfêmias contra a verdade. Insinuaram as pessoas para não seguirem a verdade. Porque é a missão que eles desempenharam. De Jesus, no tempo de Jesus existiram. Os fariseus eram assim. Veja, Jesus disse, vocês são condutores cegos. Vocês estão na porta. Vocês não entram. E não deixam os outros entrar. Por que eles não entravam? Porque eles não tinham nada com o reino de Deus. Eles só ficaram na porta para impedir o quem? Os outros. Em outras palavras, ninguém vai entrar. Todos vocês vão comigo lá embaixo. Então são os tranca-portas, tranca-rua, servo de Satanás. Hoje nós temos esses aqui. São esses que estão a arrastar as multidões, que não tem nada de Deus. Eles têm aliança com as trevas. Eles têm um outro poder. Não é esse poder que Jesus recebeu. O poder de baixo. Que é feitiço. Na nossa língua chama-se Kindoki. Mas o poder de baixo não prevalece diante do poder do alto. Mas tem que ter. Agora você vê pessoas que ficaram aí a falar à toa. Você se lembra no monte que eu disse, porque não, esses governantes políticos vão buscar feitiço. Mas você não tem poder para lhes dar proteção. A igreja não tem poder. Os crentes só falam de poder na boca. E eles conhecem as profundezas de Satanás. Eles sabem quem tem e quem não tem. Eles sabem. Não é como o cristão que vive pela fé, à luz da palavra de Deus. Eles têm a visão aberta. Eles sabem quem está cheio de Deus e quem está cheio do diabo. Achas que ele vai vir buscar o diabo em você quando ele foi buscar naquele que é o poderoso, na qual você também foge? Ele não vai. Olha o que eles falavam. Ainda bem que falavam. Agora acabou na moda. Olha o que eles falavam. Eu vou buscar onde ele foi buscar,
ou vou buscar nele, naquele de pequeno? Eu tenho meu dinheiro. Eu tenho meu dinheiro, vou lá onde ele foi. Se for possível, vou no chefe do chefe que lhe deu. Vou buscar o maior. Por isso não foram. E por isso, quando eles tentaram se levantar, muitos deles tentaram se tornar políticos, ativistas, não sei o que, na defesa dos interesses do povo, foram mortos. Em outras palavras, você é falso profeta, você tem o seu cinto aí, você está pensando que você tem maior poder que nós? Nós temos dinheiro, você não tem dinheiro. Nós, com o nosso dinheiro, podemos chegar no maior bruxo do planeta Terra. E vai nos dar o poder que você nunca vai alcançar na tua vida. E vêm e te matam. Por isso eles não conseguiram me matar. Porque o meu poder é do alto. E o do alto é maior do que de baixo. É-me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. O deles não chega no céu. O deles domina na terra e debaixo da terra. Ok? Mas o nosso, aquele que nos entregou o poder, domina no céu, na terra e debaixo da terra. E quando ele entrega o seu poder a alguém que é da terra, que são os humanos, todos os outros poderes têm que se sujeitar. Não há poder que vence o poder dele. Eles são os escorpiões e as serpentes que ele disse para nós pisarmos. Vocês estão a entender? Por isso eu estou a falar noite e dia. Ninguém ousa me afrontar, porque eles sabem que eu carrego um poder que é maior que o deles. Eles têm medo de mim. Mas se eu fosse um aventureiro que tinha também o poder igual a deles, então poderia haver a confusão. Poderia haver as perseguições, as ameaças, atentados, processos. Mas eles estão em silêncio, porque eles sabem que eu carrego o poder daquele que é o poder dos poderes. E eles sabem que eu estou a falar a verdade. Eles sabem que eu tenho. É o poder lá de cima. E por isso tem que se aquietar, porque eles respeitam. Têm medo de Deus. Deus é fogo consumidor. Eles sabem quais são as consequências de enfrentar alguém que Jesus enviou. Só é possível enfrentá-lo quando o povo que lhe enviou lhes diz, lhe enfrentem. E quando isso acontece, é chamado deserto, tribulação, para o bem dele, porque isso vai cooperar para o bem dele. O poder vai aumentar. E todos os que lhe enfrentaram depois, Deus vai lhes matar. Olha o que Deus faz. Levanta inimigos para virem te enfrentar. E vão ser como os egípcios que vão cair no mar. Você vai passar e eles vão se afogar. É assim. Mas se não receberem ordem, nem podem, nem tentar. E eles sabem disso. Eles respeitam as regras do jogo. Eles respeitam as regras do jogo. Para não perecerem mais cedo. Para não deixarem as suas meninas. Para não deixarem as contas abarrotadas de dinheiro. Então eles evitam o fogo. Alguém perguntou: por que ninguém consegue lhe responder? Nem entre os falsos profetas, nem o regime político. Nem os chamados ativistas sociais, que também estão cheios de boca, de blá 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 blá, entre eles vão se atacando. Ninguém consegue pronunciar o nome dele. Até o meu nome é pesado. Por causa disso que eu estou a falar. É medo que eles têm daquele que me enviou. Ah, Nzambi Yamunene. Nzambi, Nzambi, Nzambi. Deitou, encurvou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Malditos são os que o amaldiçoarem. E benditos são os que... Vocês não ouviram? Houveram aventureiros. Onde estão aqueles aventureiros que faziam gravações, plateias, reuniões, sei lá, gravações, vídeos, lives e falavam do meu nome? Anda onde? Não, me falam ainda, para vocês verem que a verdade sempre triunfou. Cadê estão aonde aqueles faziam lives?
eram convidados, não sei, para falarem de mim. E eram poucos, né? Os chamados aventureiros, emocionados. Enquanto os outros se calavam e eles acharam que eles poderiam entrar no fogo. Estão a morrer com a depressão. Estão em silêncio total. E esse silêncio estão a sofrer. Quando eles veem você aí nas lives, não sei o que, a rir, é mentira. Nem conseguem dormir já, sofrem de insônia. Uns vão se suicidar, outros já estão a morrer, outros já morreram. Por quê? Queres provocar? Entra só na live dele. Você conhece quem? Esses que andaram a gravar vídeos contra mim. Vocês conhecem? Faziam até debates. Convidava outros seus amigos, companheiros, para irem falar de mim. Entra só na live dele, ele faz sua pergunta. O que tu falas do apóstolo Marcelino? Ele vai te bloquear sem te responder. E se ele te responder, não vai falar o meu nome. Só vai te dizer, olha, não admito insinuação e não sei o quê. Estás bloqueado na minha live. Por quê? Porque escolheram, então a fatura chegou, é muito pesada, por isso se calaram. Se eles ganhavam dinheiro com a minha imagem, se calaram por quê? Porque estão desesperados, estão mortos, estão doentes. Estão arrependidos de terem feito o que eles fizeram. Vai no Tavares, vai te falar que eu nunca quero ouvir uma... Vai no Cianu, aquele rapaz do Canadá, nos pentecostais, pastores. Ninguém mais quer falar de mim. Ninguém. Por isso a verdade não é brincadeira, não. A verdade é espada, é martelo, espada penetrante, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Martelo que esmiuça a penha, fogo consumidor. Então você vai brincar com essas ferramentas. E Deus veio a Jeremias e disse, eu te faço como minhas armas de guerra. Contigo eu despedaçarei as nações, os reis, os príncipes, capitão, soldado, tudo. Eu coloco as minhas palavras na tua boca como fogo. E esse povo pecador será lenha para você lhes queimar. Ouviram? Por isso andam em silêncio. Agora, o diabo sempre vai achar alguém, um ignorante. Ou então, não ignorante, mas forçado a falar. Sacrificado, pronto. Eu chamo esses carne de canhão. Você vai ter que falar. Tens que falar. E ele vem a falar, como mais ou menos no tempo da guerra, está a lhe mandar até se mexer na guerra. Porque sabe que o primeiro grupo que foi lá desapareceu. Ele está aí a chorar. Mas quem está a lhe mandar está a dizer, ou te mato eu ou morres na guerra. Então vai preferir do que morrer ao tiro do seu chefe. Aí vai entrar aquela condição, opção. Quem sabe, pode ser que lá eu não morra. Aqui já é direto. Então ele vai. Até que tarde. É isso que está acontecendo na Terra. Mesmo esses, um dia, foram obrigados a falar. Aqueles que conhecem as profundezas de Satanás. Os aventureiros não. Mas quero aventureiros, quero os feiticeiros que profanaram a blasfêmia. Todos eles estão a sofrer. Por isso, a Igreja da Roma foi muito inteligente. Está a ter poucos danos por causa disso. Nunca ousou pronunciar contra mim. E isso lhes ajudou em parte. Estão a sofrer, estão. Mas, porém, há um atenuante. Deus é justo. Ok? Aleluia. Eles vão se arrepender até no inferno. Viu? Esses aí que ousaram pronunciar juízo blasfêmia contra Elias vão se arrepender até no inferno. Vão amaldiçoar aquele dia que foram insinuados a ofender, a falar o lixo. Aleluia. Vou terminar a minha mensagem. É-me dado todo o poder no céu e na terra. E nós recebemos de Jesus
uma porção muito grande. Estamos a crescer nessa porção para calar o inimigo vingativo, para bater os soberbos e os arrogantes, os exaltados, para lhes humilhar e para elevar os vales, isto é, os humildes de coração. Digam glória a Deus. Digam aleluia. Digam amém. Tá ligadinho? Ouviu? O testemunho não para de chegar. Eu sei quem és tu. Eu sei. Eu sei. Eu sei quem és tu. Desde a estalagem que eu desejei que te revelasses abertamente. Olha, rapaz. Estou a receber essa mensagem no Zap. Sim. Não fala a ninguém. Quando eu estava no monte, ousadamente eu falei, se eu vos revelar quem sou eu, não sei como é que o mundo vai acordar. E aquelas pessoas que o próprio céu lhes revelava, e vinham até mim, como é que é? Tu és muito mais do que aquilo que você fala. O que tu achas? E eu lhes falo, vão te apedrejar, oh, rapaz. O mundo vai te apedrejar. Vão te meter numa praça pública e vão dizer blasfêmia, blasfêmia, herege, sacrilégio, profanação. Amém. Ah, Jesus, ainda bem que não fui eu. Eu embora me escondia, eu embora me ocultei. Ele estava vos revelar, vou fazer o quê? A única coisa é só vos aconselhar, é melhor vocês se calarem. Senão vão ter o fim igual do que da Ana Lorena, que teria sido expulso. Mas graças a Deus, foi bom que lhe expulsaram. Antônio Camalengue, né? É verdade, né? Freitas da Oliveira disse, o mundo sabe. Ah, afinal o mundo sabe. Eu não sabia, rapaz. Ó, benguelense. Eu pensei que o mundo não sabe. Ah, afinal ele sabe. Ei. Ai, meu Deus. Eu estava embora bom. Você sabia que até hoje eu penso nisso? E pá, parece que eu não deveria. Tem que ser depois dos 25 anos de guerra. Nem nas entrelinhas. Tem que deixar um recado aí para as pessoas irem buscar. Eu já falo disso. Eu sinto que é muito perigoso na caminhada, não caminhada para o céu, mas na caminhada para a guerra da libertação. Ah, mas pronto. Cláudio, já viste a mensagem que eu te mandei, não quer? Não respondeste por quê? Você é meu filho. É, Cláudio? Veja lá a mensagem que eu te mandei, não quer? Não no Zap, não. Unitel normal. Confirma esses avisos. Você tem o hábito tipo do gay dos teus pais. Sabe? Sabe como nós somos? Trouxemos isso daí do quem? É nossa cultura de não agradecer. Quando você me oferece alguma coisa, estou vos avisando, preste atenção. E eu não te agradecer, não pense que eu sou ingrato, que sou mau. Não, é a cultura. Esse miúdo lhe enviei algo. Nem agradecer. Não é porque todos cobraram agradecimento. Nem confirmou, não. Já recebi a mensagem. Nada. Como quem diz que ainda não viu. Talvez ainda não viu, né? Ouviu se você me oferecer algo e não vem nem te mandar mensagem, e quando se cruzarmos nem vou tocar no assunto, não significa que é ingratidão ou não gostei, não. Carregamos isso.
Estou à espera do Cláudio. Viu, Kátia? Ai, meu Deus. Tá aí o Gaspar, me ofereceu uma viola. Nunca falei nada. Não mandei mensagem. Obrigado. Ouvir um obrigado de mim, ó João Leve. Quer dizer que tem que me esforçar, tá vendo? Sinto, não faz parte de mim. Sai na carne, pô. Tal Cláudio que eu fiz pergunta até fugiu. Tá? O marido chama-se Cláudio, afinal. É muito forte. Assustou. O obreiro Cláudio. Disse que é um outro Cláudio. Quem mais é Cláudio aí? E assustou também. Leandro disse que também é Cláudio. Ô Almeida. Não me respondeste. Sim, Cláudio Ferrão. Não te mandei uma mensagem. Eu estava a ver um vídeo editado no pai abençoando o filho, abraçando o filho da obreira Catarina Laza. E fitei os olhos nos olhos do pai, recebi esticão e quase que eu caía de cadeira. Tive que me segurar para não gritar. E eu disse, meu Deus, quem é este homem? Maria Marime. Não recebeste como? Esse número que você me mandou mensagem de quem? Hã? Será que essa mensagem é antiga? Você mandou uma mensagem no normal, número normal, pô. Hã? É. Não é teu número esse aí. Amém, está bem, pai, muitos milagres. Encontrei um quimbandeiro quando me viu, fugiu da aldeia. Muito forte, pai, não bangongo. Fugiu da aldeia. Então, tem que fugir. Tá pensando que é brincadeira? Não recebeste mensagem como? Eu já mandei uma mensagem aí, vê bem. Vou reencaminhar depois. Hein? Está em Angola, professor de inglês. Gelson Gaspar, amém. Eu também fui professor, pá. No tempo do comunismo. Uma vez o pai me escreveu, obrigado, mas confesso que eu não me senti muito bem. Nós é que temos que agradecer ao pai por tudo. E mesmo assim é muito pouco. É verdade. Já te mandei obrigado, né? Aquilo foi como se fosse se esforçar na carne. Todos vocês que estão doentes recebam a cura agora. Você que está doente seja curado agora. Em nome de Jesus Cristo. Você que está com dores receba a cura. E Ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. Sejam todos curados. Sejam todos curados. Em nome de Jesus Cristo. Sejam todos curados. Recebam a cura. Recebam. Recebam a cura. Você que está a interceder por alguém que está doente. E Ele enviou a sua palavra. E sua palavra os curou. Tem um site de notícias do Quênia que fez uma espécie de biografia do mestre falando sobre o chamado do Pai. É muito forte, pá. Hã? Dinei. E Ele enviou a sua palavra. E sua palavra os curou. Todos que estavam doentes já estão curados. E todos que intercederam por alguém que estava doente também já está curado. Procurador agora, manda o testemunho. Faz teste. O paralítico levanta-te e anda. O surdo começa a ouvir. O mudo começa a falar. O cego começa a ver. Mioma desaparece. Câncer desaparece. Gripe, tosse, hemorragia, diabetes. Tudo que é ruim
no teu corpo, cada osso no seu osso, cada músculo no seu músculo, órgãos restaurados. Haja restauração. E o meu Deus vos abençoe. Você que vai no AIMA, que vai não sei aonde viajar, que vai tratar documento, que está procurando emprego, qualquer porta que você está a bater. Abra-te, ó porta, e receba a porta aberta, a bênção do Evangelho, que é plena. Oh, aleluia, recebam, sejam abençoados. Portas abertas, finanças, libertação, casamentos. Daqui a um dia estaremos no que fica. Só temos o dia da manhã. Estou a ver aqui o tema do que é da minha biografia que fizeram no Quênia. Marcelino Mário Bento, a história do profeta Elias. Um Elias dos tempos modernos. Um Elias, não existe mais outro, é só um mesmo. É muito forte. Um Elias. O impacto. Elfi Eden. Quênia. Ouviu? Elfi Eden do Quênia. O patriotismo está no sangue das pessoas. Quando eu falei Quênia, ela reagiu logo. Glory to God. Aleluia. Hi. Elfi Eden. Um Elias dos tempos modernos. A voz da rola que está a ecoar na terra. Já se ouve a voz da rola na terra. Pois o tempo de cantar chegou. Avivamento é festa. E a figueira já deu os seus figuinhos. E as flores começaram a exalar o seu aroma. O Elias de nosso... Como é que ele escreveu? O Elias dessa geração. O Elias dos tempos modernos. Tempo de cantar chega. No mesmo site também falam do David War, o Elias deles, que já está descartado. Sim, quando aparece o verdadeiro, o falso perde a categoria. Que os discípulos dele vão lá perguntar a quem? Faz uma live, não tem que ser em off. Pergunta ao David War e diz assim: tem um angolano que está a dizer é Elias, e nós sabemos Elias é você. E agora quem é o verdadeiro? É o de Angola ou do Quênia? Não vai responder. Não vai dizer nada. Também não é possível alguém lhe fazer essa pergunta. Porque eles fazem perguntas que já sabem. Parece que é o presidente de Angola que convida o amigo dele para lhe fazer pergunta. Se minha mulher, quando me faz pergunta, não lhe dou pergunta para me fazer. Não lhe dou pergunta. Pergunta ao David War. Se levantou um Elias em Angola. E nós sabemos que tu és o Elias. Agora, quem é o verdadeiro que vamos seguir? É você ou ele? Vai inventar uma dor de barriga, vai dizer que a rede caiu, alguma coisa. Vai fingir que não ouviu e vai colocar outra conversa. Estás a ver o quê? Mas agora me faz pergunta a mim. Tu dizes que és o Elias. E o queniano diz que Elias é ele. E agora quem seguiremos? Eu vou responder. Vou dizer que aquele é feiticeiro, é falso.
é mentiroso, que se eu estou a mentir, que ele me responda. O contrário, nada. E como ele tem medo, vai amaldiçoar a tal pessoa que lhe fizer dizer essa pergunta. Vai ser como aquele rapaz, o Fly aí. Vai falar, não fala dessas coisas. Não quero. O Fly falou isso, né? Não quero nada aqui, essas conversas. Para com isso. Fly é vivo, pá. Hã? Fly disse, olha, estás proibido a falar desses assuntos aqui no meu programa, na minha televisão. Eu não quero ouvir isso, ó. Vamos falar de outra coisa. Tá ligado? Então, mais logo voltamos aqui, tá? Não, Fly é vivo, José. Ele vai dizer, esse rapaz quer me fatigar. Esse, meu canal vai falir. Hã? Se só aquela pergunta já foi suficiente. Começou a ter danos. Mesmo não respondendo. Fly é vivo. Para com esse assunto aqui. Queres me arranjar problema, né? Tem minha mulher e os meus filhos a criar. Estamos juntos. Tunasakwila tata. Tutondele. Ingeta.